aldeia de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os, ou seja, exortou eles, para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chegando assim a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que dará o homem pelo desgaste da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações neste momento. Eu ensino a vocês, perguntando a vocês: quais foram os milagres que Jesus Cristo operou enquanto estava aqui na terra? Fala um, Pedro. Pode falar. Então, o milagre quando ele, basicamente, morreu. Morreu não, uma coisa que foi na cruz e morreu. E qual foi o milagre? O milagre foi que todos foram, perdoados dos seus pecados. Ele também se morre, né? Exatamente, para que as pessoas fossem salvas dos pecados. O milagre foi que ele ressuscitou. Esse foi um grande milagre. Pode falar para nós. As bodas de Canaã, um milagre ali. Outro João, que qual foi o milagre que Jesus fez aqui na terra? Fala um dos milagres. Eliseu foi lá e começou a ganhar. Quem é Eliseu? Não, todo mundo Senhor Jesus Cristo. Qual foi um dos milagres? Você vai falar Pode falar, Benjamin. Qual foi? Que ele criou. Não, enquanto Jesus estava aqui na terra, qual foi o milagre que ele fez? Enquanto ele estava como homem, como homem de Deus ao mesmo tempo. Quando ele veio a este mundo, nascido da Maria, A pessoa. ele fez alguns milagres. Você lembra de alguns milagres? Ele também morreu? Hã? Também morreu. Não, mas eu estava já falando. Fala um. Eu lembrei de isso agora. Quando que ele curou um homem machucado. Qual o nome? Você lembra? Você lembra de nome? Fala. Ele fez o homem não ficar mais cego. Exatamente, ele fez o céu. Muito bom. E aí, mano, fala aí. E que o Pedro cortou a orelha daquele soldado. Muito bom, realmente. Muito bom. Você lembra de mais alguma, Isabela? Algum milagre que o Senhor Jesus Cristo fez? Está dando isso várias lições aqui. Você lembra de algum outro milagre? Não tinha Beatriz? Pode falar mais? Deus curou os 10 leprosos. Muito bom. Isso foi para mostrar realmente ali a sua compaixão para com pecadores. Mas vamos repetir isso. Por qual motivo Jesus Cristo fez esses milagres? Entre outros mais também. Quando ele curou, por exemplo, o servo do centurião, vocês lembram da declaração? Ele curou o servo do centurião, ele curou os 10 leprosos, né? Ele alimentou a multidão faminta. Lembra quando ele multiplicou os pães e os peixes?
Você lembra dessa lição também? Ah, verdade! O Senhor Jesus fez muitos milagres, mas eu pergunto a vocês, por qual motivo ele fez esses milagres, Otávio? Por qual motivo? É porque se todo mundo fosse no reino, o que está lá em Grécia tem mais Não foi por esse motivo que ele fez os milagres. Você nem sabe qual foi, Cláudio? Pode falar. Para todos saberem o poder que ele tem. Exato. O Senhor operou os seus milagres para saber que Ele era Deus, para que as pessoas conhecessem a sua divindade, que Ele é o Senhor da glória. Eu não posso curar vocês. Se vocês estiverem doentes, eu vou colocar lá a minha mão sobre vocês, eu não vou conseguir curar vocês, eu não posso fazer isso. Somente o Senhor Jesus Cristo tem esse poder, e Ele mostrou o seu poder enquanto Ele estava aqui na terra como homem. Ele ao mesmo tempo era Deus, ao mesmo tempo homem. Ele mostrou o seu poder, que as pessoas reconhecessem a sua glória. Todavia, crianças, Ele por nenhum momento se exaltou. Nós muitas vezes, quando nós sabemos alguma coisa que as outras pessoas não sabem, queremos mostrar para todo mundo. Olha como colocou mais rápido que você, como o desenho melhor que você. Porém, Jesus Cristo nunca se vangloriou dos seus poderes, da sua glória, do seu poder que é eterno. Ele nunca se vangloriou. E aqui, quando os discípulos reconheceram que Ele é Deus, Ele falou verdadeiramente para eles: não dizeis a ninguém quem eu sou. Isso mostra que Ele tem todo o poder, mas ao mesmo tempo mostra a sua humildade. Que Ele veio como servo, mas servo no sentido de servir realmente, uma pessoa humilde, para atender a todos os pecadores que fossem a Ele em arrependimento. Então, isso mostra o poder de Deus, ao mesmo tempo a sua humildade. E Ele perguntou uma coisa para os discípulos: o que os homens dizem quem eu sou? E as pessoas tinham uma ideia errada acerca do Senhor Jesus Cristo, João. Não é Asaf. As pessoas não sabiam quem era o Senhor Jesus Cristo. Uns achavam que ele era profeta. Uns achavam que ele era Elias. Nós podemos até ver aqui. Uns achavam que ele era João Batista ainda. As pessoas não tinham uma concepção exata de quem realmente era o Senhor Jesus Cristo. Aí, ele pergunta para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E eles respondem ao Senhor Jesus Cristo. Aí faz a pergunta agora abertamente para os apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Os apóstolos responderam, especificamente Pedro, com autoridade ali através do Espírito Santo, dizendo: tu és o Cristo. Eles tinham a concepção exata de quem era o Senhor e sabiam, porque eles andavam todos os dias com o Senhor Jesus Cristo. Como maravilhoso é poder conhecer a Deus e poder dizer: eu creio no Senhor Jesus Cristo, aquele que criou o mundo, eu sei. Talvez o seu amigo da escola não saiba, talvez o meu amigo do trabalho não saiba, mas eu posso testificar. Será que você pode dizer a mesma coisa que o Pedro disse para o Senhor? Tu és o Cristo. O Senhor é o Messias, aquele que criou o mundo, aquele que criou as plantas, aquele que criou os animais. Tu és o Cristo. E Pedro disse enfaticamente: tu és o Cristo. Ele vai elogiar a Pedro por aquele feito, porém vai dizer para que não contasse a ninguém de quem ele era. Pois bem, sabendo agora que ele realmente era o Senhor Jesus Cristo, que ele realmente era o Messias, agora ele começa a explicar a sua obra que ele tinha que realizar. Muitos judeus, e até hoje eles esperam, um Messias de realeza, um Messias que ia ter uma grande autoridade sobre a nação, que ia livrar das mãos dos romanos. Eles queriam ser libertos dos romanos. Eles queriam um rei glorioso, poderoso, que pudesse governar outras nações. Era isso que eles esperavam, e inclusive até hoje eles esperam por um Messias assim. Então faz uns 500 anos? Não, vai 2000 anos já. 2000 anos. Então, eles esperavam isso acerca do Senhor. Bem de amém. Eles esperavam um rei glorioso, de pompa, de autoridade. Mas aí o Senhor Jesus Cristo vai dizer qual a obra que ele tinha que realizar. E qual a obra que ele tinha que realizar ainda? Qual a obra que ele tinha que realizar ainda?
Você sabe, né? Você pode falar. Ele tinha que morrer. Exato. Ele tinha que morrer. Essa é a sua maior e principal obra que ele tinha que realizar. Pode falar, João. Exato. Muito bom. Quando ele disse isso para os apóstolos, que ele tinha que morrer, e ao terceiro dia que ele iria ressuscitar, os apóstolos ficaram felizes com essa notícia. Você lembra o que aconteceu? Os apóstolos ficaram felizes ao saber que Jesus Cristo ia morrer? Não. O que aconteceu? Você sabe? Só sei que foi que Jesus ficou muito triste. Não, isso não aconteceu. Os apóstolos ficaram felizes ou tristes quando eles souberam que Jesus tinha que morrer? Feliz? Triste. Eles ficaram tristes, eles ficaram chateados com a notícia. O próprio apóstolo Pedro vai repreendê-los, ele vai chamar Jesus de canto e vai falar: não, Senhor, não acontecerá isso contigo. E o Senhor repreende ele duramente Pedro, porque ele não entendia a obra de Deus. O que nós podemos ver aqui, crianças, Pedro, que aquilo que nós fazemos contra a palavra de Deus é uma doutrina que vem do diabo. Aquilo que é contra a palavra de Deus não é de Deus, é do diabo. O que Pedro estava sugerindo a Deus, João, era falando: não, Senhor, o Senhor não morrerá. Estava querendo se opor. Tá, entendi. Entendeu? É porque ele estava com medo quando ele morresse? Não, ele não queria que Jesus morresse porque ele achava que ia ser o rei de Israel, entendeu? Então, ele ia ser o rei de Israel? Não, ele não ia ser o rei de Israel. Ele ia ser realmente o salvador dos nossos pecados. Entendeu? Não, porque ele falou que não era para ele morrer. Foi Pedro que disse isso. Mas é porque ele queria ser o rei de Israel? Não, ele queria que Jesus fosse o rei de Israel, entendeu? Então é que. Então ele não queria que fosse o rei de Israel. Ele não queria que Jesus morresse e que ele fosse o rei de Israel. Ele queria, mas Jesus não veio para ser o rei, entende? Ele veio para o quê? Para se sacrificar. Exatamente. E também. Muito bom. Jesus. Tudo era bom. E aí, só acho que causa do Adão e Eva que esconderam na Palavra? ficou tudo ruim de novo. Exatamente. Então por isso que Jesus teve que morrer. Porque se Jesus não morresse, ninguém poderia ir ao céu. Ninguém poderia ir ao céu. Os nossos pecados ofendem a Deus. Aquilo que nós fazemos contra o Senhor, desobediência aos pais, que nós pensamos contra outras pessoas, pensamos mal de outra pessoa, nós falamos mal de outras pessoas, nós desejamos aquilo que não nos pertence, muitas vezes até queremos pegar aquilo que não pertence a nós. O Senhor estabeleceu isso para que nós venhamos a temer a Deus. Muitas vezes nós quebramos o mandamento de Deus, fazendo aquilo que o Senhor desagrada. Se você gosta de uma pessoa bastante, muito, você vai querer desagradar ela todo dia? É verdade que não, claro que não. Mas muitas vezes nós fazemos isso com Deus, quando nós desobedecemos nossos pais, quando nós pensamos mal de outras pessoas, nós pecamos contra o Senhor. A sua mãe pode não saber os seus pensamentos, e talvez algumas vezes nunca saberá. E eu não conheço os seus pensamentos, mas Deus, Ele sabe o que você está pensando. Diante de Deus não tem como me esconder. Se eu fosse para o fundo de uma caverna, o Senhor não conseguiria me ver ainda. Se eu estivesse dentro de um submarino nas profundezas do oceano, Deus lá estaria me vendo. Não tem para onde eu ir. Eu posso ir para a Lua, eu posso ir para Marte. Deus me vê em todos os lugares. Você pode ir para o Everest. Exatamente, Benjamin. Não tem para onde fugir de Deus. Então, nós pecamos contra o Senhor. Por isso Deus teve que morrer para pagar essa dívida dos nossos pecados. Se eu tenho uma dívida, por exemplo, de 500 milhões de reais no banco, imagina, uma dívida enorme. Como que eu vou pagar essa dívida? Jamais conseguiria pagar, eu iria ser preso. Mas, imagina se eu tivesse agora um amigo que fosse milionário e pagasse a minha dívida e agora eu estou quitado. O quê? Então é exatamente isso que Jesus Cristo fez. Os meus pecados eu não conseguiria pagar.
Eu não poderia pagar os meus pecados diante de Deus, jamais. Então, Cristo, Senhor Jesus, veio a este mundo para morrer. A obra de Jesus Cristo sobre a cruz é como uma quitação de dívida pelos meus pecados. Que grande maravilha, não é verdade? Imagina isso. Que grande dádiva. Os meus pecados foram quitados agora. Não devo mais nada perante Deus. Quando eu morrer, eu não vou mais para o inferno. Ele quis morrer para as pessoas se arrependerem. Exato, Ah, Virgínia. então, se eu morresse, eu não fazer. Exatamente, Otávio. Se nós temos nossos pecados perdoados, Não, nós estaremos no céu. Porém, você mesmo poderá testificar disso, se o Senhor perdoa os pecados ou não. Porque muitas crianças estão aqui presentes, mas não têm os seus pecados perdoados ainda. Isso que nós estamos todos os domingos com vocês aqui, para que vocês possam ir ao Senhor pedindo perdão pelos seus pecados. O único jeito que você não tem mais pecado é seguir Deus. É você pedir perdão pelos seus pecados também, primeiramente, não é? Então, o que o Senhor vai dizer? Importava que o Filho do Homem morresse a terceiro dia e ressuscitasse. O Senhor tirou aquela ideia equivocada que os apóstolos tinham também, de que esse é o rei e ele ia morrer. O Senhor tirou isso. Aí o que o Senhor vai dizer logo na sequência que nós podemos aqui? Todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O que quer dizer isso, Otávio? Eu vou explicar para vocês aqui. Ir a Jesus é deixar para trás aquilo que nós temos de anseios e sonhos para as coisas do mundo. Seguir a Jesus e deixar tudo a mesma coisa que nós temos para Jesus. Exatamente, Virgínia, muito bom. Nós temos que deixar todas essas coisas para seguir o Senhor Jesus Cristo. Vocês podem brincar, vocês podem se divertir, não tem problema disso. Mas vocês terão no seu coração, na sua mente, aquilo que é mais importante que Jesus. Jesus é mais importante do que todas as coisas. As brincadeiras, elas não podem te levar para o céu. Elas são importantes, mas as brincadeiras não podem te levar para o céu. A sua amiga que você mais gosta, o seu amigo que você mais gosta, ele não pode te levar para o céu. O seu pai ou sua mãe, ele não pode te levar para o céu. O seu irmão também não. O seu tio, os seus primos. Qualquer pessoa não pode. Qualquer pessoa não pode. Só Deus pode nos levar para o céu. Por isso que é muito importante, porque nós não sabemos quando iremos partir deste mundo. Nós sabemos que teve a pandemia e que muitos adolescentes morreram, infelizmente. A gente pode partir de qualquer um. Exato, Virgínia. Você muito inteligente. Parabéns, Virgínia. Muito bom. Nós podemos partir a qualquer momento, mas nós temos que estar preparados. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo ele está atento à oração de vocês, se vocês pedirem a Ele. A Bíblia diz que o Senhor compara o amor de Deus com o de uma mãe. A Bíblia é comparar de uma mãe que amamenta o seu filho. E o Senhor diz assim: pode uma mãe esquecer o filho que ele amamenta? Assim também eu jamais esquecerei de vós. Ainda assim, que uma mãe esquecesse de um filho que ela amamenta, jamais Deus esquecerá de nós. Tem um item que nós louvamos e nós ensinamos, que o Senhor tem os nossos nomes escritos em suas mãos. Jamais o Senhor esquece daqueles que vão a Deus em arrependimento. Jamais. Então, que cuidado, como o Senhor ele trata de nós, que Ele quer falar conosco, Ele fala como um pastor, Yasmin. Ele fala de um pastor que cuida das ovelhas. Você vê essa ilustração de um pastor que cuida das ovelhas? É o pastor que protege as ovelhas, nunca deixou ninguém morrer. Exato. Muito bom, gente. Um pastor que cuida das ovelhas, Yasmin, ele não vai permitir que um lobo venha devorar uma ovelha sua, não vai permitir que uma raposa venha fazer algum mal também. Ele protege. Assim o Senhor protege seus filhos com grande amor, com grande graça. Assim você, criança, que está aqui presente, hoje para depois, quando eu for grande, eu vou pedir perdão pelos pecados, eu quero acreditar muito ainda. Nós não sabemos de nossa partida. Como você vai falar que Deus vai ajudar, depois ele sabe qual é o seu amor. Exato, muito bom.
Na cruz o Senhor vai olhar. Todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Ou seja, ter o Senhor Jesus Cristo como a coisa principal em minha vida, em minha alma. Quem perder a sua vida, salvará. Por que perder a sua vida? Nós vemos hoje na escola que vamos, ou nos passeios, brincadeiras, muitas crianças são tão rebeldes para com os professores, fazem tantas coisas erradas, falam coisas tão duras, tão horríveis aos olhos de Deus. E muitas vezes, se você for seguir a Cristo, você vai ser debochado. O inferno não existe, quando Deus não criou nada. E aí cada reto e Tá bom, muito bom dia. Pode falar aí. todo mundo deve estar chamando a professora de você. Que coisa triste, né? Só eu não. Que coisa triste, né? As pessoas não têm mais respeito para com as autoridades, mas rapidinho, só para continuar aqui. Quando nós vemos essas palavras, quem perdeu a sua vida salvará. Isso quer dizer que muitas vezes na escola, já tinha que falar, muitas vezes na escola nós seremos zombados porque nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo. Nós seremos humilhados. Muitas vezes na rodinha de amigos, nós vamos, você se veste dessa forma, você não fala palavrão, você não ouve tal música, com essa idade de vocês. Eu já sofri isso também na escola, eu sofri isso no trabalho também. Isso faz parte do cristão. Eles vão zombar de nós mesmos porque eles são filhos não de Deus. Eles não são filhos de Deus. Aquele que é filho de Deus vai passar pelo mesmo caminho que o Senhor Jesus Cristo passou. E qual foi o caminho que Jesus Cristo passou? Jesus Cristo sofreu cuspe em seu rosto, esbofeteados em sua face, tapa na cara, soco, puxão de cabelo. Foi tudo que o Senhor Jesus Cristo sofreu por humilhação, por mim, por você, passar para pecadores. O Senhor Jesus Cristo sofreu uma humilhação que nós nem imaginamos. E nós vemos muitos cristãos que sofrem humilhação no seu trabalho, na escola. Pisam no pé, pisam no nosso pé, puxam nosso cabelo, dá beliscão, pega nossas coisas sem a gente ver. Isso faz parte de nós sermos cristãos, porque o mundo pertence ao diabo, esse mundo está perdido. Pode falar, João. Teve um dia que já me bateram, já me besta, e já falaram aí para uma pessoa. É triste, já passei por isso também, João. De pegar minhas coisas, de pisar no meu pé, de empurrar. A menina disse que um dia dava uma mochila, mas era mentira, porque ela só queria pegar a mochilinha. É triste, nós iremos passar por muitas coisas assim por causa do Senhor Jesus Cristo. Mas, olha só aqui para vocês, antes de vocês falarem. Aquele que perder a sua vida, salvará. O que quer dizer isso? As nossas breves e pequenas tribulações que nós passamos aqui neste mundo vai redundar, vai nos conduzir para uma glória que é eterna. Muitos aqui nessa escola que fazem isso conosco, por causa do seu Evangelho, porque nós falamos a palavra de Deus para eles, que vão nos ofender, que vão nos fazer mal, eles não vão entrar no céu, alguns deles, e outros muitas vezes vão entrar no céu porque você vai falar de Cristo para ele. Ele, inclusive, vai ter a consciência nossa, mesmo fazendo tanto mal, ele nunca me retribui com mal. Essa criança é diferente, ele é diferente, ela é diferente. Eu quero saber mais sobre esse Deus na qual ele serve. Pode falar, Isabela, depois de cair. É que uma vez não puxou o cabelo, já fez eu cair e tinha muito chato. É coisa tão triste. E você, Emma? Outra vez a Helena disse que eu ficaria pro inferno. Que coisa tão triste, E né? aí, Então, já deixa eu dar mais exemplos assim. Que nós podemos lutar com isso? Que, por nós seguirmos a Cristo, nós vamos passar por dificuldades. Agora, se vocês falarem realmente da palavra de Deus, eles terão ainda mais dificuldades ainda. Mas o que o Senhor diz para nós desanimarmos com essas questões? De fato, não. De jeito nenhum devemos desanimar com essas coisas. E sim ter alegria e falar, Senhor, salva minha vida para que eu possa usar
essas oportunidades para falar da tua palavra. Se nós passamos por dificuldade já por mantermos assim, se nós falando da palavra, nós podemos ainda nos alegrar mais por ver pessoas crendo no Senhor Jesus Cristo. Que triste saber que muitas crianças, por não conhecer a Deus, Lores, elas vão estar eternamente no inferno, elas não vão para o céu. Por isso que nós temos que sempre falar a palavra de Deus para essas pessoas. E sempre falar, Senhor, ajude-me a estar preparado, perdoa os meus pecados para que eu possa falar para essas pessoas também da tua palavra. Né? Pode falar mais. Tem uma menina na sala de nome, professora, de você e pelo nome. Que triste, né? Que horrível. Isso é um desrespeito com as autoridades. Infelizmente, as coisas lá têm que piorar ainda mais. Porque o Senhor Jesus Cristo diz uma coisa: quando vier o filho, antes de vier o Filho do Homem, seja, quando o Senhor voltar pela segunda vez, a iniquidade se multiplicaria. Coisas tão tristes. A gente pode ver vários exemplos. Depois vocês podem falar para mim de exemplos da escola. Depois eu vou querer saber de cada um dos exemplos que eu tenho que falar. Quem quer salvar a sua vida vai perdê-la. Ou seja, se você não quer viver uma vida de dificuldades neste mundo, muitas vezes de perdas neste mundo, se você não quer viver uma vida assim, você não estará com Cristo depois que passar neste mundo. Ao Senhor dizer bem claramente: quem quer salvar a sua vida, vai perdê-la. Que situação maravilhosa. E o Senhor deu logo em seguida: o que adiantaria ganhar o mundo e perder a sua alma? O que isso quer dizer? O que adiantaria ganhar o mundo e perder a sua alma? Pode falar, você sabe o que isso quer dizer? A pergunta é: de que adiantaria ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que quer dizer essa pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez? Acho que eu sei. Porque, por exemplo, se você perder sua alma, você se empirar todos os dias, você vai para o céu. E perder a sua Sai para a pergunta de não é orar todos os dias e pedir se você por aí. Entendeu? O que o Senhor quer dizer isso aqui de ganhar o mundo? É que muitas pessoas elas podem se dar muito bem neste mundo, tendo um bom trabalho, tendo uma boa casa, tendo uma boa família, tendo dinheiro para viajar. Ele ganhou o mundo, mas ele perdeu o seu mundo porque ele nunca buscou o perdão dos seus pecados. O Senhor não salvou ele. Ele não tem a sua alma preparada para aquele grande dia de julgamento. Ele está perdido. Todos nós vamos prestar conta dos nossos pecados diante de Deus. Precisamos estar preparados. Pode falar mais. Mas se a pessoa é muito rica, tem várias casas, e quando ela morrer vai para o inferno, não tudo isso. Exatamente. Se a pessoa é muito rica, Lois, tem muitas casas, mas no seu coração ela nunca buscou perdão dos seus pecados, ela não vai para o céu. Não é questão de ela ter muito dinheiro ou não. Ela pode ser pobre também, nunca ter buscado o Senhor perdão, também vai para o inferno. A questão de ganhar o mundo é que as pessoas, nós, pobres ou ricas, elas querem aproveitar deste mundo, elas querem gostar e divertir-se muito deste mundo, assim, ver Deus de escanteio, Deus de lado nas suas vidas. Pode falar. Quando você for falar, uma vontade, pode falar. O Lázaro e o homem rico. O homem rico tinha tudo, mas quando morreu foi para o inferno. O Lázaro não tinha nada, quando morreu foi para o céu. Exato, Lucas 16. Você quer falar, João? Tinha dizer que a menina tinha, não sabia o que era. Aí ela falava assim, vou te levar para o inferno. Só que a criança veio, ela achou um espírito para matar para levar essa criança para o inferno. Não faz sentido. Não faz sentido de jeito nenhum. Nós podemos ver rapidinho aqui para terminar, a gente gosta mais, que a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma. O que nós podemos ver que é mais importante é isso. É o perdão dos pecados. Nós temos que orar ao Senhor pedindo isso. Nós não precisamos pedir para depois, para mais tarde, nos deixando e não pedimos perdão a Deus. Veja, crianças, a vida que o Senhor promete para aquele que se arrepende é uma vida difícil, mas no fim vai ser uma vida de glória, uma vida de paz, uma vida de regozijo no céu. E muitas crianças e muitas pessoas, adolescentes, vivem ali, desrespeitando os professores, falando palavrão,
ouvindo músicas que o Senhor lhes agrada, coisas tão horríveis que nós nem podemos falar aqui, coisas tão pesadas. Muitas crianças são assim, vocês sabem muito bem, melhor do que eu sobre isso. Muitas crianças que falam coisas tão horríveis que a gente dá o cabelo em pé, de tão grave que é. Mas elas vivem em desagrado ao Senhor. Um dia, E não só as crianças, e também vocês. como Se vocês não têm os seus pecados perdoados, o que adianta? Nós temos que ser isso. Nós temos que ser realmente a diferença dessa geração, essa geração que dá caminhos largos para a restante de Deus e passar a diferença dessa geração. Nós temos que pedir ao Senhor por uma nova vida. E Ele considerar que vocês verão que nada é mais gratificante, nada é melhor do que ter o Senhor Jesus Cristo amando as suas almas. E Ele cuidando de vocês, tudo Ele zelando por vocês, ou seja, protegendo e guiando todo o tempo. Isso é maravilhoso. Nada pode se comparar, nada pode ser igual ao amor de Cristo sobre as suas vidas.